Eu sou o Dr. Bruno Priante, fisioterapeuta. A minha grande especialidade é tratar pacientes com dores e disfunções em coluna vertebral. Olá, sou Luiz Eduardo Ribeiro, sou médico, ortopedista, também especializado na área de coluna vertebral e estamos aí na região do Vale do Paraíba, atuando desde 2018, trazendo informações de qualidade aí para vocês. E esse é mais um episódio do Papo de Coluna, é o nosso 4º episódio e hoje nós falaremos sobre a coluna do idoso. Então já quero, além de convidar para esse episódio, também para se inscrever no canal e estar com a gente aí para receber informações baseadas nas melhores evidências científicas e que eu tenho certeza que vão ajudar muito a você que está assistindo quando o assunto é coluna vertebral. Bom, Bruno, hoje estamos aqui, para esse podcast, acho que é um tema muito bacana, saúde do idoso, saúde da coluna do idoso, um tema bem específico aí da nossa área, mas é o nosso dia a dia também, Sim. A gente, por dados estatísticos aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é aquela pessoa com mais de 60 anos, Sim. Obviamente, cada um vai chegar nessa idade de uma forma diferente, alguns com mais limitações, outras com menos. Eu acho que o nosso objetivo aqui hoje é a gente instruir nosso público, instruir as pessoas que estão vendo aí, formas, em que a gente pode ajudar para que essa pessoa chegue nos 60, passe os 60 e viva, mais tempo aí, com muita qualidade de vida, sem limitações, sem dores principalmente, que é uma queixa muito comum. Acho que na sua prática, na minha prática, a gente pega muita gente dessa idade e é a idade do condor, que o pessoal fala, tô com dor aqui, tô com dor Sim. ali, e geralmente a coluna é o primeiro lugar. Outro dado importante também, que eu acho que é interessante a gente falar para o público, é como que a população no mundo está envelhecendo. A gente tem tido uma taxa de natalidade menor, e as pessoas têm vivido mais. Ou seja, antigamente as pessoas com 60, 60 e poucos anos já estavam no fim da vida, hoje em dia tem gente chegando aos 80, 90, e nem sempre de uma forma tão funcional quanto a gente gostaria. Tem países no mundo aí como o Japão, foi até um dado que eu vi recentemente que me surpreendeu muito, que a idade média do japonês, você pegar a população toda e dividir, pegar a idade da população, uma média ali, é 49,1 anos. Então é bastante coisa. No Brasil, em torno aí de 34 ponto alguma coisa, mas é algo bem interessante. Então a gente tem que estar preparado para poder atender esse tipo de paciente. Eu acho que na sua prática também você lida bastante com pacientes fisioterápicos que necessitam desse tipo de atendimento. Com certeza. E naturalmente as pessoas estão, digamos, envelhecendo mais, vou usar esse termo, tem mais pessoas chegando às vezes nessa idade, como você citou, 80, 90, algumas mais funcionais, outras menos. E eu acho que as informações hoje aqui, elas vão direcionar bastante sobre o quê? Sobre como essa pessoa chegar nessa faixa etária, ele é um idoso, mas é um idoso com uma vida saudável e com uma coluna saudável. Eu acho que esse é o grande X da questão, e a gente vai discutir muita coisa sobre isso aqui, acho que tem várias situações, doutor Luiz, que a gente pode levantar quando a gente fala da coluna do idoso, Sim. Ou se o idoso tem ou não dor na coluna. E eu acho que assim, a gente pode até começar já falando um pouco do que aumenta de repente a chance do idoso ter dor na coluna ou não ter. Acho que é os fatores de risco aí, Exatamente, o que pode contribuir. E depois a gente pode até falar de algumas condições clínicas aqui e tudo mais que são comuns. Perfeito. Mas assim, eu percebo que muita gente acha que dor na coluna do idoso sempre está relacionada ao quê? Um processo degenerativo, um desgaste muito grande da coluna, o idoso ele tem dor porque a coluna dele está estragada, está cheia de bico de papagaio, cheia de disco pequenininho, está osso com osso. E óbvio, em alguns casos isso pode contribuir, isso até acontece em situações mais severas, Mas assim, tem outros fatores que são até mais importantes. Sim. Ou, em alguns casos, mais importantes. Como a gente já falou aqui em outros episódios, para quem está ouvindo aí, dor nunca é ou quase nunca é por um exclusivo motivo. Tem uma multifatoriedade, tem um contexto por trás disso. Mas assim, o que as pessoas já têm que saber é o quê? Que envelhecer faz parte da minha vida, da sua vida, Dr. Luiz, de qualquer pessoa.
e que nem sempre envelhecer é sinônimo de mais dor ou que mais desgaste, mais degeneração em coluna vertebral é sinônimo de mais dor sempre. Isso eu acho uma coisa que tem que ficar clara. Como a gente falou, tem um contexto por trás disso. Então, uma coisa que eu costumo dizer, tem vários estudos que já trazem, revisões inclusive, sistemáticas com meta-análise, que é um nível alto de evidência científica, elas trazem que quanto mais velho a gente fica, mais desgastada a nossa coluna fica. Até aí tudo bem. Porém, não necessariamente mais dor o paciente tem ou mais dor por aquele motivo. Então eles fazem estudos, fazem ressonâncias em idosos ou em pessoas durante a vida assintomáticas, que não têm dor na coluna. E o que eles descobrem? Que quanto mais velho a gente fica, naturalmente mais envelhecida essa coluna fica, mais desgastada. Mas lembra que o estudo era com pessoas assintomáticas, pessoas que não tinham dor? Então muita gente vai ter o bico de papagaio, vai ter lá discopatia, vai ter uma degeneração, mas não necessariamente tem dor. Então são achados que existem pessoas também que não têm dor na coluna. Então acho que isso é um detalhe importante. Como eu brinco, às vezes o desgaste, né, nem sempre, mas muitas das vezes, ele é igual ruga e cabelo branco. Né? Exatamente. É um sinal do envelhecimento, mas que não necessariamente dói. Se eu palpar a ruga, ela não vai doer. Se eu palpar o cabelo branco, também não vai doer. Talvez eu brinco, dou esteticamente para algumas pessoas, mas isso não traz sintoma. Então, muitas das vezes, isso se aplica para a coluna também. Isso é perfeito. Eu acho que a gente tem que sempre citar isso, né? Existem estudos robustos, estudos antigos e novos, né, que comprovam isso. Existe uma questão do envelhecimento natural da coluna que nem sempre vai, né, justificar uma dor. E, como você falou, pode até justificar, né, mas a gente não deve se ater só a isso. Né? Existem outros fatores também que ao longo da vida dessa pessoa ela vai criando, ela vai adubando a dor dela, ela vai adubando a degeneração mais acelerada, né, dessa coluna. Alguns hábitos que a gente sabe como o tabagismo, né, o quanto é deletério para a nossa coluna vertebral, o sedentarismo, né, a prática de atividade física, os benefícios metabólicos, endocrinológicos relacionados ao exercício físico e ao envelhecimento saudável, né? Eu sempre brinco com os pacientes, né? Às vezes a gente assiste naqueles programas de televisão, alguma coisa assim, mostra um senhorzinho de, sei lá, 70 e poucos anos, bem velhinho, andando devagarzinho com a bengala, e ele dá 10 passos, demora um tempão. E depois corta para um senhor jogando futebol ali na praia com a mesma idade, né? São pessoas da mesma idade. Qual que é a diferença entre as duas? Talvez o cuidado que eles tiveram com a saúde ao longo da vida, né? Outros fatores que influenciam bastante também, né? O sobrepeso em alguma proporção, né? A atividade laboral que esse paciente desempenha, né? Também contribui, talvez não seja o principal, mas contribui, né? O estresse também, a gente sabe hoje em dia os efeitos deletérios, né? Do cortisol, de outras alterações metabólicas que isso pode gerar e atrapalhar também na questão do envelhecimento, né? Então é importante a gente trazer isso para o nosso público. Coluna estragada, né? Eu até fiz um post recente ali, um paciente me perguntou isso. Isso não existe, né? Existem colunas degeneradas totalmente assintomáticas, ou seja, o paciente não sente nada. Existe paciente jovem com a coluna normal, você olha assim, exame normal, paciente, e com dor, com limitação, né? Então a gente não deve sempre fazer essa correlação, porque a gente pode acabar errando, né? Por isso que uma boa avaliação é extremamente importante. Né? Exato, exato. E um ponto importante para a gente poder falar, né? O que a gente pode, então, baseado nisso, o que a gente pode fazer como profissionais da saúde para orientar esse paciente assim de uma forma mais direta, no nosso dia a dia também. Às vezes a gente vai ter uma consulta com esse paciente, a queixa dele vai estar relacionada a uma dor aguda, né? Ou seja, a gente conversou já em outros episódios aqui, uma lombalgia é muito prevalente, né? Você vai ter na população 80% das pessoas em alguma fase da vida vão ter uma dor nas costas, né? Mas não significa que isso vai cronificar, que isso vai perpetuar. Mas é uma oportunidade para nós, como profissionais da saúde, dar algumas orientações para esse paciente, né? E talvez essas envolvendo os fatores de riscos, né, que a gente conversou aqui, sejam orientações importantes que a gente possa passar para esse paciente. E o idoso ele tem mais comorbidades, né, doutor Luiz? Então, assim, trocando em miúdos, a palavra não é doença, né, mas ele pode ter lá hipertensão, diabetes, ele pode ter até um processo degenerativo no quadril mais acentuado, um exemplo, né, joelho. Então isso tudo contribui também às vezes para esse paciente ter um sintoma, então na coluna ou até em alguma outra região do corpo. Então assim,
o idoso, às vezes, a gente tem essa dificuldade também porque ele tem outras questões físicas, né? E não só físicas. Um exemplo que eu dou sempre, né? Todo mundo aí deve ter você que não é idoso que está ouvindo isso, né? Você tem uma avó, uma tia, a própria mãe, pai, sogro, sogra, que eu brinco que é um pouquinho teimoso, né, doutor Luiz? Sempre tem, né? Às vezes o idoso, não é uma regra, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas ele, às vezes, tem as crenças já dele bem alicerçadas, ele é de uma outra época. Às vezes a questão cultural influencia nisso também. Então, assim, o idoso, às vezes, para você convencer ele, ou você quebrar uma crença que ele tem, que às vezes é limitante, que faz mais mal do que bem para ele. Um exemplo, não, se eu mexer minhas costas, se eu me exercitar, se eu abaixar, vai piorar minha coluna. E muitas das vezes o que ele precisa é isso, claro, de forma gradativa, bem direcionada, baseada nas características dele. Mas às vezes ele tem essa crença, então você tem que ter muita habilidade para fazer ele refletir sobre aquilo e naturalmente mudar um pouco dessa crença, né? Naturalmente ele começar a entender que ele precisa mudar alguns hábitos para naturalmente ter uma coluna mais saudável e naturalmente ter uma vida mais saudável. Então, assim, por isso que eu falo que o tratamento para dor na coluna, seja no adolescente ou no idoso, ele envolve muita coisa. E a especialidade, ela é muito importante. Sim. Então, assim, porque o especialista real, seja o fisioterapeuta, o médico em coluna vertebral, ele vai saber abordar aquele paciente e naturalmente fazer com que ele reflita e também execute o que é útil para ele. Sim. Seja uma abordagem física ou até alguma outra questão cognitiva, o que quer que seja. Eu acho que esse é um ponto importante. Perfeito. E eu vou até puxar aqui, o nosso tema é idoso, mas a medicina, antigamente, né, eu puxo um pouco mais para a medicina porque talvez a área de vocês ela já está mais associada a exercícios, a biomecânica, né? Mas os médicos mais antigos talvez tenham uma dificuldade de entender a importância, né, do movimento para tratar lesões. A pessoa, sim, qual que é o racional? Se está com uma lesão, você fica paradinho, quieto, protege, mexe o mínimo possível, protege, porque senão vai piorar, tá? Sim. E é totalmente ao contrário, né? Então acho que esse é um ponto aqui que a gente tem que passar para as pessoas. O paciente idoso realmente tem essa questão, né, Bruno? A pessoa vem de outra geração, às vezes ela já escutou isso a vida inteira, sim, ela viu reportagens disso na televisão, ela viu isso... leu isso em algum lugar e eventualmente ela vai ter essa crença que é limitante. Talvez a nossa prática ali com o paciente mais idoso é quebrar essas limitações para que ele consiga começar a fazer atividade. E depois que começa é impressionante, né? Sim. A gente vê o quanto que esse paciente adere, né? Geralmente é um paciente que já está numa fase da vida mais tranquila, ele não trabalha, sim, mais, ele já tem uma vida rotina, mais ou menos estabelecida, né? Ele consegue colocar o exercício na atividade de rotina dele, começa a gostar daquilo, às vezes até vira um atleta, sim, amador, né? Sim, começa, sim, a fazer uma atividade ali de forma mais regular. Tem alguma experiência? Com certeza você tem alguém que você conheça que aconteceu isso. Perfeito. Né? Às vezes um paciente chegou com dor, limitação, ele entendeu exatamente o que precisava ser feito, pegou gosto pelo negócio e o bichinho pica, né? O bichinho do exercício, sim, da atividade, sim, física, sim, ele pica, porque você começa a ficar mais funcional. E é um ponto importante que às vezes a pessoa vai pensar, eu já estou muito velho, não adianta mais. Adianta, com certeza. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Quanto antes você começar, melhor. Essa prevenção ela deve vir desde a infância, né? Com prática de atividade esportiva desde o começo da vida, né? Isso ser levado ao longo da sua carreira profissional, você tentar conciliar suas atividades com exercício físico, para que você chegue lá com mais reserva, né? Com uma gordurinha muscular, entre, sim, aspas, aí, para poder queimar numa fase, sim, que realmente o corpo já responde de uma forma um pouco mais lenta. O nosso metabolismo é mais lento, a nossa musculatura, o desenvolvimento muscular, ele vai ser um pouco mais débil, né? Mas a gente consegue compensar isso com outras medidas. Né? Eu acho que um gancho legal aqui é a gente falar, porque às vezes o idoso não entende isso, né? Alguns, não só o idoso, mas exercício físico é diferente de atividade física, né, doutor Luiz? Porque aí ele fala assim, não, mas eu cuido das minhas plantas, eu vou sim, lá e eu limpo a frente de casa, né? Já 6 horas da manhã ele tá lá jogando água lá na frente da casa dele. Isso, legal, ele tá se mexendo, isso faz parte, ele tem, não é ruim ele fazer isso. O grande X é que exercício físico, ele tira um momento do dia dele para executar, exato, aquilo. Então, às vezes eu falo para o paciente, Dona Maria, a senhora fez o que a gente pediu, aquela caminhadinha leve e tal. Aí ela fala assim, fiz, era meia hora, sei lá. Aí eu fiz, olha, eu fui na quitanda, aí cheguei lá, peguei peguei ali verdura da semana, não sei o quê, e voltei.
Falei, dona Maria, mas daí a senhora foi, parou, pegou, conversou com alguém. Isso não é o exercício. O exercício é quando a senhora vai lá, põe a roupinha da senhora, Sim. bonitinha ali, põe o tênis, vai lá 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. É um momento do dia que ela tirou para aquilo. Então, eu acho que é importante, e aí entra na história da orientação, né, pessoal? Orientar a pessoa, porque ela não sabe na cabeça dela, se ela for na quitanda e voltar, tá tudo bem. E tudo bem ela ir, mas ela também tem que ter um momento para se cuidar, para se exercitar. Isso é de extrema importância. E como a gente falou aqui, nunca é tarde, pessoal. Eu tenho pacientes que começaram depois dos 60, 65. Não dá para voltar atrás mais, para ter essa gordurinha que o Dr. Luiz citou aqui, que é uma coisa boa para a saúde dele. Mas dá para ele pensar aqui para frente. Sim. Talvez o que ele plante agora, ele vai colher não só agora, mas daqui a 3, 5, 10 anos de uma fase senil, digamos assim, mais funcional, com menos doenças, não só na coluna, mas também cardiovasculares e assim por diante. Então acho que esse é um recado que tem que ficar bem claro para todos aí, né? Eu acho que isso é fundamental mesmo, Bruno, a gente bater bastante nessa tecla e começar com pouco, né? Às vezes a pessoa realmente ela vai pensar, poxa, mas eu já tenho que ir para uma academia, eu vou me matricular na academia, eu vou fazer aula lá de spinning, não sei o quê. Não, você vai começar da forma... É bom ter uma orientação médica, é bom ter uma orientação do seu fisioterapeuta, de um educador físico, para que esse exercício comece da forma que você consegue, de acordo com critérios ali que vão ser avaliados, né? Com as suas limitações físicas. Tem idosos que já vão ter algum problema no joelho, por exemplo. Ele não vai poder fazer uma atividade que tem impacto no joelho. Talvez tenha que começar numa hidroginástica, uma caminhada mais leve, né? Já tem idosos que, né, já tem uma memória de atividade física que se realizou ao longo da vida, está parado mais um tempo, mas ele tem uma constituição física boa para realizar esse tipo de exercício. E então, nada impede dele evoluir com o tempo. Às vezes ele começou com a hidroginástica e vai terminar com, sei lá, e a gente vê que pequenas doses, né? A gente fala aí 3 vezes na semana, meia hora, já é algo assim que muda até a taxa de mortalidade. A gente não está falando só de nível de função, é nível de mortalidade, ou seja, pessoas que praticam atividade, poxa, mas é tão pouquinho. Tem trabalho que às vezes fala meia hora por semana, né? A gente não quer tão pouco, a gente quer que a pessoa se exercite mais e quanto mais melhor, dentro de um bom senso, né? Mas a começar pequeno e ir progredindo de acordo com as suas limitações. Cada um vai ter um timing para isso, não precisa haver uma competição, né? Quem vai mais rápido, quem faz mais, até porque não é esse o objetivo, é saúde, né, no fim das contas. Sim. E às vezes até buscar grupos, por exemplo, atividades de hidroginástica, grupo de idosos, né, que realizam isso. Hoje em dia tem até nas prefeituras, né, o SESC, algum local da sua cidade, que pratica isso. Às vezes é uma coisa que para você não é muito palatável de fazer, porque você não está acostumado, não gosta, mas uma atividade que envolva outras pessoas, você tenha uma interação social ali para você começar, depois talvez você pegue gosto por aquilo e faça até em outros ambientes, né? Sim, de uma forma mais regular. Né? Trocando em miúdos, até para a gente passar aqui de fase, é o quê? Né? Você que está assistindo aí, acho que esse é uma frase importante. Um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida, na sua saúde, né? Não só da coluna, mas também da coluna, é o quê? Se exercitar. Então, isso é um investimento que com certeza vai ter retorno. Até mais do que investimentos financeiros, doutor Luiz. Porque você pode estar lá nadando em dinheiro, mas se não tiver saúde, você não vai nem poder usufruir disso. Então, assim, acho que isso é muito importante. Você puxou um gancho, deixa eu só falar rapidinho. Você falou de investimento financeiro e exercício. Eu li uma reportagem, eu vi alguém falando isso algum dia, eu achei interessante que ganhar massa muscular, se exercitar com frequência é mais difícil do que investir. Porque à medida que você começa a investir, você começa a ter juro composto, você começa a aumentar seu patrimônio, o negócio vai mais fácil. O exercício é o contrário. Quanto mais exercício você faz, mais difícil fica. Porque você vai tendo mais desafios ali para aquele negócio. Exato. Então, é um raciocínio aí para a gente poder estar fazendo uma analogia, né? E que é bacana. E a importância da gente manter essas atividades. E buscar coisas que você, que está ouvindo aí, idoso, goste. Acho que isso é importante. Isso é o primeiro passo. Ou desgoste menos, alguma dessas coisas aí. Mas que não só uma coisa que é imposta, mas sim uma coisa que, de alguma maneira, pode fazer sentido para aquele paciente naquele momento da vida. E um detalhe, pessoal, só para não esquecer aí, quem puder nos seguir, né? A gente já está aí no 4º episódio do Papo de Coluna. E quem puder nos seguir, né? E se inscrever no canal, acho que isso é extremamente importante, porque sempre que tiver um vídeo, aí você vai receber lá e com certeza vai ajudar bastante aí. E enviar também para algum familiar, alguma pessoa que você saiba que precisa, né, dessa informação. Você chegou até a gente aqui,
passe para frente, com certeza isso ajuda muita gente e ajuda outras pessoas, que às vezes essa pessoa vai receber o vídeo, vai passar para outra também que está precisando, né? E vai receber informações importantes aí, tanto de outros episódios que nós já tivemos, como desse aí agora também, sobre saúde do idoso, né? Saúde da coluna do idoso. E eu acho que assim, a principal condição clínica de coluna, né, doutor Luiz, que a gente pega assim, aí específica mesmo, né? Sim. Não falando de dor crônica, não falando de um pouco do que a gente conversou aqui, de que a estrutura não governa o sintoma. Até aqui a gente falou até mais disso, né? Sim. Pensando em coluna vertebral. Agora, tem situações em que a estrutura da coluna está governando, está falando mais alto no sintoma. Eu acho que a que eu mais atendo, digamos assim, talvez não sei como é que é a sua prática aí, é a estenose de canal, acho que é comum, relativamente comum, e é assim, é esmagadora, né, a forma como isso é mais comum em idosos. Sim. Do que em jovens, adultos jovens, por exemplo. Então, eu confesso que assim, eu não lembro a última estenose de canal que eu peguei no adulto jovem, é bem mais comum canal em idosos. Estreito congênito, né, às vezes o paciente nasce com um canal mais estreito e ele eventualmente pode ter, mas que é mais raro, né? Exato. Mas idoso, né? Não que todo idoso vai ter isso, hein, pessoal? Isso é um detalhe importante. Mas assim, pode acontecer. Então, os sinais clínicos, né? É muito comum esse paciente, às vezes ele está andando com flexão de tronco, né? Então a gente brinca, ele está no supermercado, ele está carregando lá o... Esse é o sinal típico aí, isso, né? O carrinho, né? Supermercado. E está lá com flexão, né? Mas por quê? Porque aquilo é confortável para ele. Exato. Porque a flexão tende a ser confortável, como se aliviasse ali aquela compressão local, falando grosseiramente. E pelo contrário, ficar reto e principalmente a extensão tende a ser mais sintomática. Esse paciente tem muita dificuldade de deitar de barriga para baixo, de executar a extensão da coluna, às vezes até de ficar em pé, principalmente quando tem mais ação da gravidade, ou seja, né, ele está sentado, em pé, comparado a deitado em determinadas situações. Então é um paciente que tem sinais muito característicos. Né? Até a gente nem precisa, às vezes, de grandes testes neurodinâmicos, a própria história que ele está contando e como ele se apresenta fisicamente ali no exame, já direciona muito no caso de um idoso. Aí é lógico que o exame complementar ele vai ajudar, né, uma ressonância, por exemplo, vai nos ajudar a confirmar esse diagnóstico, mas assim, é muito característico. Eu falo que é uma das coisas, quando eu dou aula, né, falo para um aluno, eu falo que é uma das coisas mais, entre aspas, fáceis de se diagnosticar, porque as características são muito específicas. E óbvio que ele precisa tratar de maneira adequada, né? Eu acho que esse é um ponto. Existe o tratamento conservador, a gente tem um período que a gente observa esse paciente, e o tratamento conservador ele tem que ser específico, ele tem que ser bem direcionado, porque senão o paciente está perdendo tempo, ainda mais um paciente que às vezes tem outras comorbidades, outras situações, e em algumas situações ele evolui até para o quadro cirúrgico, porque o tratamento conservador não deu conta, digamos assim, né, do tratamento ali. Então acho que é um tema legal para a gente falar aí. Na minha prática também, Bruno, você falou, né, atende bastante casos de estenose do canal lombar, né, na minha prática também, talvez seja a doença, ela é o ponto final ali, né, da doença degenerativa da coluna. Ao longo dos anos aquilo vai acontecendo, né, você vai tendo hipertrofia da faceta, você vai tendo um abaulamento daquele disco, o ligamento amarelo vai ficando mais enrijecido e tudo isso acaba gerando um fechamento do canal, né? A gente até colocar uma imagem para as pessoas entenderem melhor o que a gente está falando, né? E é uma doença muito limitante, porque o que acontece ali é que é uma perda de espaço, né? Fica competindo as estruturas neurais com os vasos sanguíneos, com a gordura epidural, com várias coisas dentro de um espaço restrito que muitas das vezes você não tem muito o que fazer, né? Você vai acabar... esse paciente, nem todos vão acabar evoluindo, né? É possível evoluir para uma cirurgia, é possível a gente tratar conservador, modulando os sintomas desse paciente, adequando com medicações também, né? Mas esse paciente ele tende a ter crises, ele tende a ficar um período bem, depois ele voltar. Não são todos, né? Obviamente, mas é um quadro que eu vejo, até para a gente poder conversar, Bruno, porque eu entendo que ali é algo mais estrutural. Sim. A hérnia de disco é estrutural também, mas ela tem um potencial de absorção muito grande, maior, né? Ela não é algo, vamos dizer assim, definitivo. O prognóstico é melhor da hérnia de disco comparado à estenose. Exato. Apesar da gente conseguir tratar isso de forma conservadora, às vezes fazendo alguma aplicação de corticoide no canal, esse paciente fica sintomático por um período, né? Mas são casos aí que na minha prática eu vejo que existe um direcionamento talvez um pouco mais para cirurgia, às vezes de uma forma sem tentar muito o tratamento conservador, porque existem trabalhos, existem outras coisas que talvez direcionem um pouco mais para esse tipo de abordagem. Eu queria também saber o que vocês na área da fisioterapia, como que vocês veem esse tipo de doença, porque
eu vejo que esse idoso ele vai perdendo capacidade funcional. E perda de capacidade funcional para o idoso é perda de massa muscular, é perda até da parte psicológica, né? Ele vai ficando mais depressivo, Sim. Ele vai ficando mais limitado, né? E numa fase que ele precisa estar ativo, e talvez, como a gente falou, é a fase que ele está mais tranquilo, ele às vezes não trabalha mais, ele está aposentado, ele quer estar com os netos dele, ele quer viajar, ele quer ter uma vida que... Uma queixa uma vez foi essa, o paciente falou, poxa, eu estou viajando muito agora com a minha esposa, estivemos na Europa, aí ficamos 21 dias lá, só que eu não conseguia visitar os museus, porque eu claudicava, né? Eu começava a andar, estava lá 300 metros, sei lá quantos, 50 metros, eu começava a claudicar, eu tinha que parar, o grupo todo ia para a próxima sala, eu ficava para trás lá, não conseguia aproveitar, Sim, né, o passeio. Certeza. Então, é um ponto aí para a gente poder. Esse paciente eu acabei até operando ele, está bem, graças a Deus, está tudo certo. Às vezes ele vai evoluir. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de cirurgia, é sempre olhar os sinais neurológicos ou não ali na avaliação. Então, se ele tem sinais de severos, inclusive até sinais mais graves que podem acontecer, né, que bandeiras vermelhas que a gente fala, então o paciente tem dificuldade de segurar a urina, fezes, o paciente já tem... Isso aí, eu brinco, não tem nem discussão, né, doutor Luiz? A gente já direciona para ainda mais... se tem lá a convicção de que é um estreitamento ali, que é uma estenose ali de canal central, por exemplo, Sim. Um sintoma bilateral nas pernas e tal, então acaba tendo esse direcionamento. Agora, quando o paciente tem uma dor que está tolerável ou ele responde bem ao que a gente fala de movimentos de flexão com baixa carga, pouca ação da gravidade, dentro da piscina é uma coisa que às vezes é útil com esse paciente, porque lá tem menos ação da gravidade, então às vezes é mais confortável para ele. Então pode ser um direcionamento aí de tratamento. Então a gente vai ver como ele responde aquilo. Agora, com certeza, o time é muito importante. Cientificamente falando, isso é uma lacuna que a gente tem. A gente tem muito mais estudos com hérnias em adultos jovens Sim. do que com idosos com estenose. Então, assim, a própria literatura joga no ar assim, olha o bom senso, olha os sinais, olha a resposta desse paciente. Assim, só para pegar um gancho, o que seria os sinais desse paciente? Né? É mais comum até a dor bilateral em membro Sim. inferior, que é diferente da hérnia, que a dor é unilateral, é de um lado só. Esse paciente gosta muito da flexão, eu brinco, ele está conversando com você, ele está aqui sentado, que remete a uma flexão. Daqui a pouco ele vai descendo mais, a hora que você vê, ele está beijando a mesa aqui. Por quê? Para dar conforto para ele, né? Que mais? Esse paciente tem dificuldade de ficar em pé, esse paciente não gosta da extensão, como a gente falou. Então são características. O Dr. Luiz falou da marcha, né, da claudicação, dele mancar, né? É comum, então ele tem justamente por causa da dor. Então são sinais que a gente observa. E a gente observa como ele responde ao tratamento conservador. Só que aí que é o detalhe, Dr. Luiz, em cima do que você me falou. Tratamento conservador adequado, isso é muito importante, porque às vezes ele foi lá e fez aquela fisioterapia que não é a mais adequada, pôs ali só um negocinho, pôs gelo, colocou um negocinho quente, fez ali um choquinho, isso não é o mais adequado. Ele tem que aprender, inclusive, a como diminuir o sintoma dele, com movimentos baseados nas características. Aí a gente vai ver esse paciente como ele evolui. Então a gente observa ele de 2 a 4 semanas, vê como ele responde, se ele estiver respondendo bem, a gente espera mais um pouco, vê os sinais neurológicos se ele tiver algum sinal leve, é isso. E a gente observa e vai deixando o paciente a par disso. Eu sempre falo, a gente já conversou aqui sobre isso, alinhar a expectativa. Então a gente alinha a expectativa para ele, explica direitinho. Esse paciente às vezes é difícil de tratar, por quê, pessoal? Porque às vezes é aquilo, ele já tem outras comorbidades. Sim. Aí ele tem lá uma artrose de joelho muito severa. Não vai conseguir, às vezes. Entendeu? Fazer. Aí é difícil pra caramba. Mas aí tem um outro detalhe. Às vezes ele já tem algumas características, algumas comorbidades que impedem, inclusive, o procedimento cirúrgico. Sim. A não ser que, óbvio, seja uma situação muito ali, né? Já emergencial. Então tem tudo isso. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar o todo e tomar a decisão em conjunto. E a gente... Eu falei, parece que a gente bate na mesma tecla, a gente combinou isso, mas não é combinado. É mais uma vez o médico e o fisioterapeuta, nesse caso, conversando para ofertar o melhor para esse paciente, por exemplo, que tem uma estenose de canal, uma estenose lombar. Né? Acho que foi preciso aí, né? Eu acho que essa troca e o tratamento de qualidade sendo feito, para o paciente entender que fez tudo que poderia ter feito. Vou até puxar esse gancho aí para a gente poder falar também do nosso instituto, né? A gente sempre fala, igual você falou, poxa,
a interação entre o fisioterapeuta, o médico, os profissionais da saúde. A gente sempre fala isso aqui no podcast, porque isso não é bonitinho de falar, isso é importante, sim, cara, sim, entendeu? faz toda a diferença. Faz diferença para o paciente, para a gente também, porque o que está sendo falado ali para o paciente é a verdade. A verdade é que o tratamento ele deve ser feito sempre da forma mais conservadora, evoluindo de acordo com a necessidade desse paciente. Isso também na estenose, com certeza, né? E o Instituto veio, né, o Instituto da Coluna de São José dos Campos, é uma parceria nossa, né, o Bruno é meu sócio lá, a gente até deixa o contato aqui para vocês também, né, das redes sociais e tudo, para vocês entenderem. É algo até inédito, né, Bruno? A gente fala, um fisioterapeuta, um médico atuando juntos dentro de um mesmo lugar, né? E justamente voltado para tudo aquilo que o paciente precisa, independente da doença que esse paciente tenha na coluna vertebral. O nosso instituto, nosso objetivo é dar toda a assistência que ele precisar, desde a parte conservadora, com a fisioterapia, com a evolução dentro disso e até em direcionamentos mais cirúrgicos, caso for necessário também, já ter esse contato com a nossa equipe e a gente conseguir passar isso para os pacientes. Com certeza. Falando um pouco das cirurgias hoje em dia também, né? A gente antigamente, quando tinha um quadro de estenose, você acabava destelhando, né? Você fazia uma abertura total do canal, né? Você tinha que abrir aquilo ali, fazer uma dissecção de músculo, fazer uma dissecção, uma ressecção óssea muito grande, né? Tirar muito osso dali. Isso se tornava uma cirurgia grande, você tinha que colocar parafuso, tinha que estabilizar. Nós estamos falando de uma pessoa com mais de 60 anos e muitas das vezes com comorbidades, como o Bruno falou. Então, a tecnologia, a evolução dentro das técnicas cirúrgicas vieram para nos ajudar. Hoje em dia a gente faz, às vezes, compressões pequenas, às vezes com um corte minúsculo, você consegue entrar ali dentro, liberar o tecido que está comprimindo a estrutura, né? Pontualmente, são cirurgias pontuais que a gente fala, né? Tira o sintoma do paciente, tira a estrutura anatômica que está, às vezes, muitas das vezes, gerando esse conflito radicular, né, esse conflito com o nervo, e a partir daí esse paciente consegue voltar às atividades dele, reabilitar, voltar a ter qualidade de vida de uma forma mais direta. E um outro ponto que você falou, às vezes você vai ter paciente que você não vai poder operar. O idoso, muitas das vezes, né, isso até aconteceu comigo, um paciente já tinha 90 anos, muita comorbidade, problema cardíaco, né? Ele acabou que era um paciente que a gente falou que ele era inoperável por não ter condições clínicas, né? Não é nem tecnicamente, é realmente uma contraindicação pelo risco de vida que ele teria ali. Esse paciente talvez precise de cuidados triplicados dentro daquilo ali, porque ele vai perder funcionalidade, ele vai ter mais dificuldade para andar. Então a gente precisa colocar esse paciente de pé, a gente precisa dar orientações para ele de forma mais direcionada para que ele consiga manter essa funcionalidade mesmo nessa etapa da vida e mesmo sem poder fazer o tratamento que às vezes já foi indicado. Não, e esse gancho é importante, né, doutor Luiz? O que a gente tem que ter em mente, assim, né, quando você aborda um paciente como esse, um paciente com uma estenose ou até uma outra condição clínica, né? Mais uma vez, ele entender o processo que ele vai passar e que está sendo direcionado o melhor para ele. Por exemplo, ele começou com um conservador, evoluiu para uma cirurgia, mas de alguma maneira ele já fez um pré-operatório. Sem dúvida. Ele e se aí preparou para aquilo ali. Facilita o pós-operatório. A gente falou tempo para se preparar. Exatamente. Né? A gente falou muito de exercício, né? A importância de se exercitar e tal. Até o pós-operatório desse paciente tende a ser melhor. Um cara que está mais, falando grosseiramente, né? Mais forte, mais móvel, dentro da limitação dele. Então, você que está ouvindo, entenda que até quando você tem uma condição clínica específica, que às vezes vai além do que você fez ou não durante a vida, mas se você já tem uma constituição física melhor, se você é mais ativo, a tendência, lógico que tem outros fatores, mas a tendência é o paciente se recuperar melhor e mais rápido. Então, isso tudo é muito importante. O paciente tem que ter essa dimensão. Senão ele acha que, né, esse negócio de exercício, esse negócio de fazer isso aqui não vai adiantar nada. Arranca esse negócio de mim e joga fora. Não é assim, em quase nenhuma área, mas quando a gente fala de coluna vertebral, com certeza não é diferente. Né? Isso nas doenças osteomusculares são muito importantes, mas se a gente for pensar também, se a gente vai fazer uma cirurgia cardíaca, quanto mais reserva muscular ele tem, o paciente vai tratar um câncer, muitas das vezes é uma doença que vai ter que submeter a vários ciclos, né, de quimioterapia, são medicações fortes. A gente vê que o paciente que tem uma constituição física melhor, ele tem uma reserva muscular melhor, ele passa por essa etapa toda, né, de uma forma mais suave, né, do que um paciente que já vem, né, com comorbidades, já vem com outros problemas ocasionados por sedentarismo. Então, o exercício é qualidade de vida na fase, né, mais senil. Né? Então, é muito importante a gente
entender isso. Novamente, repetimos aqui, né? Exercite-se, procure ajuda médica, procure boas orientações e comece o quanto antes, né? O melhor dia para começar foi ontem, né? Exatamente. Então, e inclusive o jovem, né? Porque a gente está falando para idoso, mas o jovem já começa agora porque ele vai, se Deus quiser, aí ser idoso lá na frente. Então isso é muito importante. A nossa geração, eu acho que ela veio já um pouco mais, né? Até porque você tem mais acesso à academia, você tem mais acesso a parques, a áreas que você consegue se exercitar, né? Mas a gente vê que talvez essa geração, um público um pouquinho mais idoso, não foi ensinado a isso, não é o dia a dia dele, ele tem muita restrição realmente para começar. Com certeza. E acho que para a gente ir direcionando aqui para o fim, né, para um último assunto aqui, acho que quando a gente fala de idoso, o idoso sempre tem aquela coisa da, ai, meu osso, a minha parte óssea, osteoporose, osteopenia, eu acho que esse é um gancho legal, né? É uma coisa que é comum realmente em idosos, até pela questão natural do envelhecimento, é lógico que tem fatores, inclusive hormonais, que podem influenciar nisso. Mas assim, o idoso sempre pergunta, eu falo, olha, eu tenho dor porque eu tenho osteoporose, né, doutor? Dificilmente osteoporose e principalmente osteopenia vão trazer dor necessariamente para o paciente. É óbvio que isso pode ser um direcionamento para uma possível a médio prazo ou até longo fratura, então isso é uma coisa que tem que sim ser tratada, seja com uma questão nutricional, com alguma questão endócrina ou obviamente com estímulo também, a gente vai dar mais uma volta e vai voltar para o mesmo lugar, porque o osso, para ele ficar forte, vou usar esse termo, ele também precisa de carga, né? Carga ótima para ele, então assim, se exercitar também ajuda na questão da osteoporose, né? Mas dificilmente isso é uma coisa que causa dor específica no paciente, mas é uma condição comum e que a gente tem que olhar para isso, porque às vezes ela entra com uma comorbidade, ela entra com uma situação que dentro desse enredo dificulta a recuperação do paciente. Perfeito, Bruno. Acho que a osteoporose é uma doença muito prevalente, é uma doença, na verdade, metabólica, né? Uma doença endocrinológica, mas a gente acaba atendendo muito porque a gente trata do sistema osteomuscular, então a gente vai acabar tendo contato com esses pacientes. Eu acho que o mais importante da osteoporose que a gente tem que levar para o nosso público é isso, é que ela não dói. A pessoa não vai ter dor pela osteoporose, ela vai ter dor quando fraturar. A osteoporose, em hipótese nenhuma, ela vai gerar dor porque ela é uma alteração da densidade mineral óssea, né, que vai diminuindo ao longo do envelhecimento da pessoa, né? A gente fala que a gente tem um pico de massa óssea por volta dos 30 anos e após esse pico ele vai descendo, né? Nas mulheres é mais acelerado, na época da menopausa, né? Existem até critérios aí, isso pode variar de literatura para literatura, mas após os 65 anos na mulher é orientado o rastreio com densitometria óssea, independente, né, de ter sintomas ou não, e no homem após os 75 anos, tá? Então isso é importante, fazer esses exames, essa triagem, né? Ela é importante. Se você tem histórico na família também, né? Às vezes faz até um pouquinho antes, porque a detecção da osteoporose, ela vai levar ao tratamento. Porque se você não detecta, você não vai tratar. E você vai descobrir que você tem fraturando. E é uma situação que é complicada, porque é o que a gente já falou, é um paciente idoso, ele já tem comorbidades, muitas das vezes não é uma pessoa fisicamente ativa, como você falou, né? O estímulo de produção óssea, né? De renovação óssea, né? Que chama de turnover, vai vir da atividade física. Se esse paciente não faz atividade física, ele não tem turnover adequado. Então esse osso vai se perdendo cada vez mais, vai ficando mais porótico e a tendência é que ele frature. E uma fratura leva a perda de funcionalidade. Esse paciente vai ficar 2, 3 meses, muitas das vezes imobilizado, vai ter que usar um coletinho, ele vai ter que parar as atividades físicas que ele fazia previamente e voltar para uma atividade talvez de mais reabilitação, né, nas mãos de um profissional capacitado, né? Então essa conscientização, Bruno, eu acho que é muito importante e as pessoas entenderem isso. Fratura, osteoporose não dói, dói na fratura e aí já é um pouquinho mais complicado. E o que você pode fazer para evitar isso? Óbvio que em determinadas idades, como já foi citado, rastrear isso de alguma maneira e tudo mais, né? Conversar com o médico, coisas nesse sentido, mas mais uma vez, se mexer. Isso vai ajudar bastante, ou vai ajudar também nessa questão. Além de questões nutricionais, você pode até se consultar com um profissional, assim, acho que é super válido e importante. Né? Ele pode até identificar alguma situação que seja útil ali, seja numa suplementação ou não, ou na alimentação mesmo, mas é uma coisa que a gente vê afringir muito o idoso. E muitas das vezes até na coluna, porque a gente fala de fraturas de fêmur, fraturas de outras estruturas, mas, por exemplo, ele pode ter uma fratura de corpo vertebral, ele pode ter uma fratura de compartimento posterior vertebral e assim por diante. E a gente não quer isso, pelo contrário. Então, eu acho que
como a gente já falou aqui outras vezes, né? Informação adequada também é tratamento. Então, o paciente ter essa noção do que a gente falou aqui agora, eu acho que é de extrema importância. Sem dúvida, Bruno. Eu acho que esse podcast que a gente faz aqui é uma informação de qualidade. A gente tenta resumir, né, trazer isso de uma forma mais mastigada para o nosso público, né, até porque isso aqui tem que ser uma interação entre a gente aqui e as pessoas que estão lá nos vendo, né, entender tudo que a gente está falando, às vezes nem tudo. A gente até fala, deixa nos comentários alguma coisa que você não entendeu, interaja com a gente aqui também, vai ser um prazer a gente poder estar respondendo, né? Com certeza. E o nosso objetivo aqui é sempre esse, é trazer informações para o paciente, qualidade. A gente sempre se coloca também à disposição, né, nos nossos consultórios, o pessoal que é daqui da região, que tem alguma dúvida também e queira passar presencial com a gente, com certeza vai ser um prazer aí a gente estar atendendo, né? Principalmente o público idoso, que às vezes fica um pouquinho mais retraído, às vezes não vai querer procurar ajuda, às vezes já tem esse gancho aqui, ó, já viu o doutor lá no podcast, já viu o Bruno lá, vamos passar, vamos avaliar, né? Com certeza isso é importante. Não, e já deixo aqui as nossas redes sociais pessoais, as redes sociais do Instituto da Coluna de São José dos Campos também. Como o Dr. Luiz já citou aqui, o que a gente faz lá é inovador e talvez até sem precedentes, né? É médico e fisioterapeuta falando a mesma língua, e não a língua que é conveniente para nós. Sim. A língua baseada em dados científicos robustos, baseada na nossa experiência também, obviamente, para ofertar o que é melhor para o paciente. Eu acho que isso faz toda a diferença para quem tem a condição clínica, para quem está com dor e assim por diante. Então, muitas das vezes a informação e a abordagem adequada vai fazer essa pessoa viver muito melhor e ter uma coluna muito mais saudável, que é o que a gente quer para as pessoas aí. Sem dúvida.